Quais os sintomas da andropausa? Você já ouviu falar sobre a andropausa? Nesse vídeo vamos falar sobre os principais sintomas da andropausa e possíveis tratamentos. Mas antes, vale lembrar que quem traz essas informações é Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores especialistas em saúde sexual masculina e tudo isso sem você sair de casa. Então, se você precisar de ajuda na hora H, é só chamar Homens. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você já sabia das informações que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Bom, o que é andropausa? Primeiro, assim, esse termo, ele é um pouco questionado, disputado, por causa do seguinte, a menopausa, né, que é a pausa hormonal das mulheres, que acontece ali ao redor dos 50 anos e tal, ela acontece em todas as mulheres e tem uma queda muito abrupta, né, da produção hormonal. Do homem, não é exatamente essa lógica, então tem pessoas, muitos autores, que não gostam do termo andropausa. Tá? A gente vai usar andropausa aqui mais por facilidade de comunicação, porque o que acontece em alguns homens, mas não em todos, começa um declínio, né, da testosterona ao longo da idade. Normalmente tem uma tendência de queda de 1% ao ano a partir dos 40 anos de idade. Né? Só que tem homens que não têm essa queda tão importante. E às vezes eles chegam com 50, 60, 70, sei lá, com uma testo super alta. Então isso é uma possibilidade. Além disso, não é uma pausa total, é uma diminuição lenta e gradual e que depende muito do estilo de vida. Então você não vai ter uma pausa, você vai ter uma redução, né? E por todos esses motivos, tem gente que não, né, recomenda não usar o termo andropausa, e sim deficiência androgênica do envelhecimento masculino, ou DAEM, que é essa sigla que é usada. Os distúrbios sexuais. Você pode ter, principalmente, uma queda da libido, porque a testosterona, que é o nosso hormônio masculino principal, a testo está intimamente relacionada com a libido. Então, ter uma testo baixa pode fazer você ter uma libido mais baixa. E aí, a partir dessa redução de testo, né, você pode ter libido pior, pode vir uma disfunção erétil em consequência até dessa libido ruim, e também até uma piora, uma dificuldade, né, uma piora de chegar ao orgasmo, né? Tem homens que ficam com dificuldade de gozar por causa da baixa testo. Então, são coisas que tendem a melhorar com o tratamento, mas e também podem, às vezes, ser escamoteadas ou fazer um tratamento, né, paliativo, por exemplo, tomando um tadalafil, você pode melhorar a questão da ereção, mas a princípio a libido você não vai corrigir só com o tadala. Fadiga. Então tem outra situação que é muito comum, né, da andropausa, enfim, da baixa testosterona, que é a fadiga, uma sensação de falta de energia. Isso acontece porque a testo no homem ela funciona quase que como um combustível para, né, servir como energia para os processos diversos. E aí, quando você tem uma baixa testo, fica parecendo que você está cansado, você dormiu mal, está faltando energia, que você não comeu, entendeu? Tá faltando combustível, basicamente. Então, esse é um outro indício que a gente tem, quando a pessoa está se sentindo muito cansada, e mais do que devia, claro. Você tem, às vezes, o cara fala assim, eu tô cansado, mas por quê? Porque eu tô dormindo 4 horas por dia, porque eu tô trabalhando 17 horas por dia, porque eu tô estressado, porque eu, sei lá o quê, perdi dinheiro na bolsa, agora eu tenho que recuperar e tal. Bom, nesses casos, né, a pessoa tá cansada porque tá dormindo pouco mesmo, tá se estressando e se cansando demais. Então, tem que ter bom senso para avaliar isso. Mas uma fadiga desproporcional é um alerta de que a pessoa pode ter baixa testo. Sinais musculares e articulares. Bom, a testo, ela é um elemento fundamental para ganho de massa muscular. O contrário é verdadeiro. Se você diminuir a testo, você vai ter dificuldade, né, de conseguir aumentar a massa muscular, aumentar ou até manter. Então, os sintomas da andropausa, né, de baixa testo, seriam você ter uma perda de massa muscular ou, de repente, uma dificuldade de conseguir massa muscular, uma redução de força muscular também, né? E você pode até ter também outros sintomas articulares, como, por exemplo, dores articulares, né? Então, uma fragilidade, né, músculo-esquelética como um todo. Tá? E então você tem que pensar também, se você tiver com uma piora de performance musculoesquelética, uma piora de força e de massa muscular, pensar que você pode ter uma baixa testo e, claro, se você diagnosticar que tem baixa testo e repuser a testo, você vai tender a ter uma reversão, uma melhora desses parâmetros. Distúrbios do sono.
Aqui uma outra coisa que pode acontecer com homens com baixo atesto é de ter sonolência excessiva, né? Porque como a testo está intimamente relacionada com a energia, o cara que está com testo baixo, ele começa a se sentir mais cansado e ter mais sonolência, isso pode acontecer. E pode acontecer também o contrário, né? De ter dificuldade para dormir por um desbalanço, um desequilíbrio. Você fica o dia todo meio sonolento, mas chega de noite não consegue dormir bem. Isso pode acontecer também, mas um sinal de alerta mesmo é uma questão de sonolência e falta de energia ao longo do dia, e claro, outra coisa que se a gente corrigir, mas de novo, lembrando, né, tudo que a gente está falando você tem que comprovar que é causada pela baixa testo. Não adianta você falar assim, eu tô me sentindo cansado, sonolento, tá, eu durmo 3 horas por dia, mas é claro, né, então assim, vai ficar cansado porque tá dormindo pouco, então tem que ver se o problema é causado pela baixa testosterona mesmo, ou se na verdade às vezes você colhe a testo, ela tá normal. Então a culpa não é da testo, a culpa é do seu estilo de vida. Outros sintomas. Se você for parar para pensar, aqui a gente está pintando um quadro que é de uma pessoa que está com sintomas de falta de energia, falta de libido, falta de massa muscular, cansaço, fraqueza, né? Isso é parecido um pouco com depressão, né? Então a andropausa, ela tem sintomas, primeiro, que elas podem simplesmente se assemelhar com os sintomas do envelhecimento, que você imagina, né, que com o passar da idade a pessoa vai ter menos força mesmo, vai ter menos energia, então, em certa medida, é um pouco sintoma ou sinal da idade como um todo, mas a gente tem que pensar sempre em termos de quantidade, né, quanto que isso representa em termos de repercussão, né. E aí a gente começa a estudar melhor, entender se a pessoa pode estar com algum problema ou não. Além disso, você pode ter um diferencial com a depressão, ou seja, às vezes tem aquele cara que ele está com o humor deprimido, ele está com a memória ruim, memória fraca, pensamentos negativos, e aí tudo aquilo, falta de energia, falta de ânimo, tá fraco para fazer qualquer coisa que precisa e tal. E aí pode ser um diagnóstico de depressão também. Mas ao contrário, às vezes o cara que todo mundo está achando que está com depressão, pode fazer o exame de testo e pode estar, na verdade, com baixa testo, né? Além de uma outra coisa, por exemplo, que é a tireoide, né? Você pode também, tudo isso pode acabar confundido também se for uma alteração hormonal da tireoide. Então, por isso que é importante uma avaliação médica criteriosa, para você conseguir entender se o que você tem é sintoma de baixa testo, é sintoma de alteração da tireoide, ou se são coisas relacionadas seja com a idade, seja com o estilo de vida, seja com talvez mesmo uma depressão, um diagnóstico psiquiátrico. Você já conhecia esses sintomas da andropausa? Se ficou alguma dúvida, lembra de deixar seu comentário aqui embaixo. Nosso vídeo acaba por aqui, eu te espero no nosso próximo encontro com mais dicas sobre saúde masculina. Até a próxima!